E aí, turma 101, tudo bem com vocês? Olha, estamos chegando na nossa reta final, dezembro de 2020. Vamos enviar a prova de matemática e física, né? Para que vocês me mandem ela de volta até o dia 16 de dezembro de 2020. Não esqueçam de mandar, porque é a última prova, ok? E quem mandar, com certeza, vai ter nota boa e vai passar tranquilo. As dificuldades foram muitas durante o ano de 2020, mas dificuldade é para que nós possamos superá-las. E não tem outra maneira de superar como tentando resolver as atividades, as provas, as aulas. Sem assistir às aulas, terão muitas dificuldades, né? Inclusive, a gente nota que tem aluno que está mandando atividade do segundo, terceiro bimestre que não sabe nem o que está fazendo. Tá trocando alho por bugalhos. Está tocando a tom de caixa e não sabe o que está resolvendo, tá ok? Eu vou mostrar essas atividades no próximo semestre para ver o que muitos alunos fizeram, tá bom, gente? Mas agora vamos tratar de resolver o problema. Então, basta resolver as atividades com mais esta prova. Eu acredito que devo mandar mais uma atividade essa semana. Por favor, retornem, porque aí fica tudo na santa paz, tá bom? Então, gente, a nossa primeira prova aqui, ó, é a respeito da matemática. Então, diz o seguinte, ó, dada a função quadrática y igual a x2 menos 2x mais 1, determine as raízes da função e o vértice. Então, você vai encontrar as raízes. Como é que vai resolver isso aqui? Através da fórmula de Bhaskara, onde o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Calcula o delta, que é b2 menos 4ac, e aí resolve e encontra as raízes, que é a mesma coisa que os zeros da função, tá bom? Aí você encontra o quê? Em seguida, você já tem o valor do delta, e encontra o vértice. E xv é igual a menos b sobre 2a, e yv é igual a menos delta sobre 4a. Então, está resolvida a questão aplicando a fórmula de Bhaskara e o cálculo do vértice. E aí pede na letra B para você fazer o gráfico. Você vai pegar os valores do vértice, coloca no eixo cartesiano, com as duas raízes você já faz o gráfico. E determinar a imagem. A imagem da função sempre a gente vai encontrar onde? No eixo Y. Se eu pedisse o domínio, seria no eixo X, mas a imagem é sempre no eixo Y. E como é que vai ser a resposta? Mais ou menos assim, ó. Y igual a X, Y pertencente ao conjunto dos reais, tal que Y é maior do que, aí você vai ver a partir de onde começa o gráfico, você vai dizer quem é a imagem, tá ok? Então, a primeira questão é fácil, já fiz vários exercícios a respeito dessas três opções, tá bom? Então, tenta resolver e fácil. Segunda questão de matemática. Determine a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética. Qual é a fórmula da soma dos termos? Sn igual a n vezes a índice 1 mais a índice n sobre 2. Geralmente aqui, ó, no caso aqui, nós temos o primeiro termo, tá? Tem o número de termos que ele está dizendo, 30, mas não tem o último termo. Então, você vai calcular o último termo. E como é que se calcula o último termo? Através da equação da progressão aritmética. A índice n igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r. Encontra o último termo e aí é só substituir na fórmula direto da soma dos termos. Também já fiz exercício, agora recente, né?
Vocês dão uma observada lá na aula de sexta-feira, com certeza vocês vão ter bom resultado. Terceiro exercício, calcular o 20º termo da PA. Quem é a PA? 26, 31, 36. Como é que você vai calcular esse 20º termo? Vai ser o último termo, né? Quantos termos vai ter essa PA? 20, já está dizendo aqui, ó. Quem é o primeiro termo? 26. E quem é a razão? Basta subtrair o posterior menos o anterior. 31 menos 26 dá quanto, gente? Vocês encontrem aí, tá ok? Então não tem nada difícil. Quarta questão, ó. Essa aqui, quem errar isso aqui, eu vou dar 0 na prova. Porque não é possível errar essa quarta questão. Escreva a sequência dos estados do Nordeste, de acordo com o mapa. Então, você vai olhar no mapa, se você não tiver na cabeça os estados do Nordeste, olha no mapa, copia e 2 pontinhos, tranquilo. 2,5, né? Porque a prova tem 4 questões, cada questão vale 2,5. Agora, não pode trocar de ordem, porque o que é sequência ou sucessão? São conjuntos de elementos em ordem. Tem que estar em ordem. Se não tiver em ordem, não vale a resposta. Então, não venham com blá, 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 dizendo que você botou todos os estados do Nordeste, mas fora de ordem. Ah, professor, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Depende. Depende. Então, veja o que vão fazer. É uma questão para ganhar 2,5 pontos sem muito blá, 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 tá ok? E aí vem aqui, veja a prova de física abaixo. Por que eu estou botando isso aqui? Porque os alunos olham só a primeira, não olham a segunda. Aí vem dizer que eu não mandei questão de física, essas coisas, né? Então, tem 2 setas aqui, ó, em vermelho, e está dizendo, vejam a prova de física abaixo. Vamos ver o que diz. Diz o seguinte, ó, um corpo de peso igual a 20 kg, 200 kg, está em repouso sobre uma superfície horizontal, onde os coeficientes de atrito estático e o dinâmico vale respectivamente 0,4 e 0,3. Calcular a intensidade da força paralela ao plano capaz de fazer o corpo entrar em movimento. Letra B, mover-se em movimento retilíneo uniforme. Essa questão também eu resolvi em exercícios anteriores, em aulas anteriores. Observem. Agora, se não observarem as aulas, vão dizer, professor, o senhor não deu isso aí. Está lá, né? Veja. Segunda questão. Em uma das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica 76 graus Fahrenheit. Qual será o valor? Qual será o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, gente, é só você observar também na aula de física, quando se falou de termometria, onde se faz a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu passei uma questão dessa aqui para fazer a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Me mandaram tanto do absurdo que eu não sei o que vocês queriam dizer. Vão lá no livro que tem a fórmula certinha, copia a fórmula e resolvam a questão, ok? Não tem dificuldade nessa facilidade. Terceira questão. O comprimento de um fio de alumínio é de 50 metros a 20 graus centígrados. Sabendo-se que o fio é aquecido até 50 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação térmica é 24 vezes 10 a menos 6 graus centígrados, a menos 1, determinada a dilatação do fio, a dilatação é aquela que é ΔS, igual a SI, vezes alfa, vezes ΔT. O ΔT é a variação de temperatura. Essa variação é T final menos T inicial. Quem é o T final aqui nessa questão?
Observem aqui, ó. Quem é o T inicial? É só subtrair, né? Fazer os cálculos e encontrar. E você encontra o ΔS, que é a parte que vai dilatar. Essa parte que vai dilatar em função da temperatura, você soma com o comprimento. Quanto é o comprimento? Está bem aqui, ó. 50 metros. É muito fácil. Inclusive, tem questão feita em exercícios anteriores. Vão lá na aula de termometria que vocês vão encontrar. Quarta questão. Determinado material tem um coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 graus Celsius a menos 1. Determine o coeficiente de dilatação superficial dessa mesma matéria. Gente, essa questão aqui também é para ganhar 2 pontinhos e meios. Tem uma questão muito parecida dessa nos exercícios de física das últimas aulas. Ora, se eu falo em dilatação linear, estou falando de alfa, não é isso? Se eu falo na comparação com a dilatação superficial, quem é a dilatação superficial? É o beta. Mas nós vimos em aula anterior que beta é 2 vezes alfa. Beta é 2 vezes alfa. Vou repetir de novo. Beta é 2 vezes alfa. Se o alfa é a dilatação linear e foi dado o valor, o que você vai fazer? Use a formulazinha, use a cabecinha para que você resolva. Tem uma questão dessa resolvida nas últimas aulas de física. Então, se errar uma questão dessa, vai começar a dar adeus, tá bom? Então, gente, essas são as questões de matemática e física. Não vou inventar outras questões, porque vocês estão me mandando questões que eu não passei, tá bom? Não sei de onde vocês estão tirando da cabeça essas questões. E aí, o que vão querer depois? Nota, não é isso? Então, para ter nota, vocês têm que fazer as questões que eu estou mandando. Vocês não podem inventar outras questões. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima. Mandem essas atividades. No caso aqui, nós estamos chamando de prova, porque o colégio quer assim. Quer que chame de prova? Então é prova. Só que é uma prova de H, porque vocês vão copiar isso aqui, tudo de onde vão encontrar. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima e passe bem. Até logo.